Olá a todas e a todos, eu sou Gabriela Caruso, eu sou socióloga e uma das minhas áreas de estudo é sobre os efeitos do colonialismo nas nossas maneiras de pensar, a colonização das mentes. Eu morei 2 meses na cidade de Maputo em 2013 e eu tenho muitas saudades de Moçambique, um país que me ensinou muitas coisas. Quando eu estive aí, eu gostava muito de ouvir Neima, como anima marraventa, Liloca Tadossé, Puto Júnior, Amalea Pepa Ninayo e o rapper Mano Azagaia. Hoje eu quero falar para vocês de colonialismo, mas não sobre a exploração econômica ou seu domínio político, mas como esse processo afetou a maneira que nós pensamos. Para justificar o domínio político e econômico das potências europeias, era preciso afirmar a superioridade e a modernidade do branco europeu. E para isso também tinha que ter um esforço para taxar de atrasado, inferior, primitivo, tudo que fosse da cultura africana. Um verdadeiro processo de infantilização, como se os africanos fossem crianças que não soubessem governar a si mesmos e precisavam da ajuda dos homens brancos para se desenvolver. O Amílcar Cabral, talvez vocês conheçam, foi um intelectual, filho de cabo-verdianos nascidos em Guiné-Bissau. E ele escreveu muito sobre isso. Para ele, toda educação portuguesa deprecia a cultura e a civilização do africano. Os conquistadores coloniais são descritos como santos e heróis. E as crianças adquiriam um complexo de inferioridade quando entravam na escola primária. Aprendem a temer o branco e ter vergonha de serem africanos. Vergonha da sua cor, vergonha do seu cabelo, vergonha do formato do seu nariz, vergonha das suas línguas. As línguas africanas são, na maioria das vezes, proibidas nas escolas. A língua carrega consigo valores de uma cultura, objetos, sentimentos específicos. As línguas são também uma forma de ver o mundo. Para suplantar a colonização, então, seria necessário o fortalecimento, a conscientização e a defesa da cultura africana, sendo esse passo tão ou mais importante do que a independência política. Sobre essa ótica, não adiantaria expulsar os colonizadores se o imaginário da população continuasse com os referenciais alheios. Ngugi wa Thiong'o, que é um escritor queniano, escreveu bastante sobre como é preciso descolonizar também as nossas mentes. Suas primeiras obras foram escritas na língua inglesa, que é também uma das línguas oficiais do Quênia. Mas ele percebeu que algumas palavras, alguns sentimentos, algumas coisas da sua cultura só podiam ser entendidas se fossem faladas e escritas na sua língua mãe. A partir de então, ele começou a escrever os seus livros na sua língua local. Esse escritor fala do colonialismo como algo que lança uma bomba cultural. E o objetivo dessa bomba é aniquilar a crença que um povo tem nos seus nomes, nos seus idiomas, no seu ambiente, em sua herança de luta, na sua capacidade e também em si mesmo. Aniquilar a si mesmo. O passado, então, se torna esse terreno abandonado, baldio, como se nada de valor tivesse nascido dali. E isso faz com que as pessoas queiram se distanciar desse passado, da sua própria cultura. Então, hoje, o meu recado para vocês é que vocês procurem resgatar os conhecimentos da sua cultura, da sua família, do seu povo. As formas de plantio, as trocas, o conhecimento das estações de seca e de chuva, o manejo da terra. Toda essa cultura ancestral é rica em saberes e muito mais adequada à nossa realidade do que um conhecimento importado, produzido em outro lugar, em outro clima, outra terra, outra cultura. É claro que a gente também pode aprender muito com técnicas de outros lugares, mas é preciso sempre ter em mente que a gente não pode importar elas assim diretamente como elas estão. Elas devem passar por um processo de análise crítica que tem como referência as nossas condições locais. E com isso, sim, a gente pode fazer um processo de adaptação dessas técnicas para a nossa realidade. Ou seja, em vez de pensar um conhecimento ou uma técnica que é mais avançado só porque veio de outro país, a gente deve pensar de que maneira esse conhecimento pode ser aproveitado e somado junto com o nosso conhecimento tradicional. Não é substituir um pelo outro, mas somar. Moçambique é um país com uma cultura muito rica, né? É porque também foi um lugar de encontro de diferentes povos e também guarda, por isso, muitos saberes.
O Brasil tem muito que aprender com vocês. Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e eu quero conhecer vocês assim que eu voltar para Moçambique. Beijo!